E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem e hoje nós vamos receber aqui no Nefi um convidado super especial para falar sobre um tema interessantíssimo. E antes de apresentarmos o nosso convidado para vocês, eu quero pedir, por favor, acompanhe o Nefi nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, @Nefi Estudos, e também se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora estamos no Spotify, então digite Nefi no Spotify e você poderá agora ouvir também, né, os nossos encontros, tá bom? Então, se você quer assistir, você pode assistir pelo YouTube. Se você quiser só ouvir, você pode ouvir pelo Spotify, tá bom, pessoal? E hoje nós estamos recebendo aqui pastor e teólogo Valmir Nascimento, ele que é doutorando em Filosofia Política e Social pela Unicinos, mestre em Teologia pela EST, membro do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, IBDR, analista judiciário, TRE do Mato Grosso, pastor da Assembleia de Deus em Cuiabá e autor de várias obras publicadas em diversas editoras, como CPAD, Fonte Editorial e Thomas Nelson Brasil. E é sobre uma obra que ele lançou pela editora Thomas Nelson Brasil, no final do ano passado, que eu convidei o Valmir para estar falando conosco hoje, que é o seu livro, A Mente Carismática, a formação da espiritualidade pentecostal e o seu testemunho na praça pública. Então, para falar sobre essa obra, nada melhor do que nós recebemos o autor da obra aqui conosco. Então, Pastor Valmir, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra, é um privilégio, é um prazer para nós aqui no Nefi recebê-lo. Que Deus lhe abençoe muito e fique à vontade. A casa, as portas do Nefi estão sempre abertas para o senhor aí. Deus abençoe. Obrigado, Lincoln. Boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham, tanto aqui nessa gravação e também àqueles que vão ter acesso a esse conteúdo depois disponibilizado no YouTube e outras plataformas. Dizer da alegria de poder estar aqui com vocês, desse grupo de estudo. Não conhecia ainda Nefi, trabalhando em temas da fé cristã, numa perspectiva de inteligência, de racionalidade. Então, eu fico muito feliz. Essa é uma abordagem que eu tenho feito ao longo da minha trajetória como escritor, como pensador cristão, como teólogo, e é uma grata satisfação ter conhecimento deste grupo de estudos que aprofunda questões dessas naturezas para avançar ainda mais, para demonstrar como a fé cristã ela é plausível, ela pode contribuir com a esfera social. E eu trago aí essa reflexão com a temática de a mente carismática. Eu sou, como você destacou, sou um pastor pentecostal, sou um filósofo, na verdade, um teólogo pentecostal, e tenho refletido sobre essas questões há algum tempo. Na verdade, Lincoln e demais, eu tenho refletido sobre a cosmovisão desde o ano 2002, quando eu comecei a pesquisar sobre cosmovisão. Então, esse livro é o resultado dessas minhas pesquisas, é claro, primeiramente, sob a influência do calvinismo, mas depois avançando um pouco mais para refletir de que maneira a fé pentecostal pode oferecer também uma visão de mundo ou uma teologia pentecostal e também uma cosmovisão pentecostal e, mais propriamente, uma teologia pública pentecostal. Então, o que me moveu a escrever essa obra, A Mente Carismática, foi exatamente esta inquietação e essa busca, e, ao mesmo tempo, como o resultado das minhas atuações, como teólogo, como professor, como jurista também. Eu tenho uma atuação na área do direito, junto ao Instituto Brasileiro de Direito e Religião. A minha primeira obra publicada foi uma obra que falava sobre o cristão na universidade. Então, essas temáticas da esfera pública sempre me despertaram a atenção. Inclusive, depois resultou em um outro livro que eu tratei do tema Entre a Fé e a Política. Então, esses temas sempre permearam a minha pesquisa e as minhas publicações. E este livro, ele foi elaborado para essa sistematização a partir daquilo que eu identificava que era necessário apresentarmos. E para fazer isso, eu quero, aqui até para facilitar, eu vou projetar o slide,
e assim nós vamos dialogando, apresentando os principais pontos da obra. Aí está a capa, não sei se vocês já podem acessar, já podem ver. A mente carismática, então, a temática é a formação da espiritualidade pentecostal e o seu testemunho na praça pública. Obra publicada pela editora Thomas Nelson, dentro dessa atuação da Thomas Nelson nos últimos anos, no sentido de trazer uma contribuição na esfera da teologia pentecostal. Pois bem, o livro ele está dividido em 3 partes, só para que vocês tenham uma ideia do conteúdo da obra. A primeira parte eu falo sobre as experiências formativas dentro do cenáculo, onde eu trato das características da espiritualidade pentecostal, e eu vou explicar aqui. Na segunda parte eu falo sobre o testemunho na praça pública, em várias esferas, e a forma como isso se dá estabelece alguns princípios, alguns parâmetros para nós entendermos aquilo que eu estou dizendo, estou nomeando como sendo a mente carismática. E, por fim, na terceira parte, uma parte mais teórica, uma parte mais teológica também, é onde eu apresento a mente carismática, começando a discussão sobre um imaginário pentecostal, que se conecta aí com a cosmovisão pentecostal, o espírito e a cultura, o que é teologia pública. Discuto sobre o pentecostalismo e a sua relação com outras tradições, isto é, as aproximações e também os distanciamentos, e por fim apresento os princípios e a síntese daquilo que eu chamo de a mente carismática. Alguém pode se perguntar, mas afinal, o que é a mente carismática? Nós vamos chegar lá, eu vou deixar só o gostinho de quero mais, até eu poder explicar melhor o que eu quero dizer por mente carismática. Pois bem, nós sabemos que o pentecostalismo, ele sempre foi visto, principalmente pelos seus críticos, como um movimento à procura de ontologia. Nós sabemos que essas críticas vieram de várias direções, geralmente destacando que os pentecostais não tinham uma teologia bem construída. Em resposta a isso, os teólogos pentecostais, os líderes pentecostais, sempre responderam da seguinte maneira: de fato, quando nós pegamos o início do movimento pentecostal, de fato, os pentecostais não estavam preocupados em desenvolver uma teologia, mas em viver uma teologia. Pelo menos nesse aspecto da dimensão da espiritualidade, da parte devocional e de todos esses aspectos da vida cristã que caracterizam a devoção e uma espiritualidade pujante. Por essa razão, essa marginalidade que sempre se aplicou ao pentecostalismo, o pentecostalismo foi chamado de uma Cinderela do mundo teológico, ou seja, como um grupo excluído que não poderia, ou pelo menos não tinha voz na mesa das discussões acerca da teologia, muito menos da teologia pública. É claro, isso faz parte da história, havia uma ênfase excessiva na parte mística da fé, e muitas vezes, quando um pentecostal ia para tratar de assuntos sociais, públicos, falar sobre cultura, falar sobre política, ele precisava pegar carona em outras teologias e de outras tradições. Não que isso seja um problema, mas muitas vezes isso acabava e acaba gerando um certo paradoxo e um confronto. Às vezes, a teologia pública, os pressupostos para aplicar na esfera pública são completamente distintos àquilo que, na parte devocional, os pentecostais vivem e defendem. O fato é que o pentecostalismo saiu dessa marginalidade em razão do seu número expressivo, um crescimento no mundo todo. Isso acontece no mundo de maneira geral. Nós sabemos que o evangelicalismo, ele cresce em várias partes do mundo, principalmente no sul global, e isso acontece no Brasil, com o crescimento dos evangélicos, e isso acontece em grande medida em razão do crescimento das igrejas pentecostais. É um dado, não digo isso como uma forma de me ufanar, mas é um dado que as pesquisas indicam assim. E, ao mesmo tempo, com esse crescimento expressivo, veio também a saída da marginalidade social. Ou seja, se no início das igrejas pentecostais, do movimento pentecostal, nós tínhamos
cristãos pentecostais que viviam à margem, eram pessoas, muitas vezes, sem educação formal, eram pessoas que trabalhavam na zona rural, ou muitas vezes era aquela secretária, aquela pessoa que atuava ali para auxiliar uma dona de casa. Enfim, nós tínhamos esta realidade, temos ainda hoje, em grande medida, as igrejas pentecostais são formadas por pessoas carentes, mas houve também um aumento significativo de pessoas com educação, com posições sociais em um outro nível. É por isso que as igrejas pentecostais, elas são híbridas nesse sentido, no que diz respeito aos aspectos sociais. E isso, portanto, levou a um tipo de problema, um tipo de crise. Ao mesmo tempo que as igrejas pentecostais, elas avançaram para a esfera social, se envolvendo agora com a política, muitos políticos, lideranças sociais alcançando esses espaços públicos, isso gerou também uma necessidade de fundamentar essa participação na esfera pública. Qual foi o problema disso? Bom, o problema surge quando os recursos, na minha perspectiva, quando os recursos tomados emprestados não se amoldam e, pior ainda, contrariam a essência da fé pujante e dinâmica que caracteriza o movimento do espírito. Ao se valer de pressupostos teológicos racionalistas, principalmente de uma racionalidade que advém ali do iluminismo, antissobrenaturais e até mesmo cessacionistas, para lidar com o mundo fora do ambiente da igreja, que despreza o poder e a atuação de Deus em sua criação, o cristão pentecostal acaba por assimilar uma mentalidade anticarismática. Isto é, se eu tenho, de um lado, uma busca pelos dons espirituais, eu tenho uma busca pela oração dentro da igreja, ou seja, uma vida espiritual aberta aos dons sobrenaturais, uma vida que se abre à atuação de Deus, quando eu vou para a esfera pública, eu acabo me esquecendo disso, porque eu acabo me fundamentando em teologias que são teologias cessacionistas. Não estou aqui fazendo um sectarismo, estou aqui simplesmente fazendo uma leitura daquilo que muitas vezes acontece. E isso acontece por uma questão muito natural, porque até então nós não tínhamos ainda teologias consistentes para explicitar de que maneira nós faríamos essa conexão entre espiritualidade com a esfera pública. Então, a partir destas percepções, eu intuí que não basta nós estabelecermos guias de participação social, estratégias para o relacionamento com o mundo político. Ou seja, alguém pode dizer, não, mas se nós temos igrejas pentecostais que estão crescendo, basicamente nós precisamos estabelecer diretrizes bem claras sobre a participação cultural, social, econômica, na educação e principalmente na política, e assim nós estaremos estabelecendo ou fundamentando uma teologia pública. Bom, eu entendo que não é isso. Eu entendo que não é isso. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos de uma teologia de fato, uma teologia pública, que consiga ter princípios, pressupostos, e a partir desses pressupostos, saber dialogar com aquilo que está acontecendo na sociedade. É a partir daí que eu digo que nós precisamos de uma mentalidade cheia do Espírito, ou seja, uma forma de compreender todas as coisas que não abdique dessa busca pelo Espírito Santo e pelos dons espirituais que caracteriza a dinâmica da fé desse grupo social. Essa expressão, mentalidade ou mente, vem ali, e eu pego emprestada, do Harry Blamires. O Blamires, ele escreveu um livro chamado A Mente Cristã, onde ele faz uma crítica, que ele diz que não existe, naquela época, ele está falando da década de 60, não existe mais uma mente cristã. Ele diz, existe uma ética cristã, mas não existe uma mente cristã. E a mente ali, ou a mentalidade cristã, nada mais é do que uma forma integral de ver o mundo, não somente no aspecto da religião, mas em todos os seus aspectos, social, econômico, político e tudo mais. Ele diz que nós perdemos a dimensão eterna e a orientação sobrenatural. É interessante que ele chamava atenção ali para orientação sobrenatural.
Por quê? Porque, segundo ele, nós havíamos, ou a igreja havia sido secularizada, ou seja, o fenômeno da secularização havia dominado as discussões públicas e os cristãos acabaram sendo seduzidos por isso. Isto é, nós agora tínhamos cristãos, enquanto cristãos, uma mente não cristã, mas uma mente secularizada. O que é, então, essa ideia de mente que eu utilizo aqui? Bom, esse conceito de mente guarda pertinência com aquela concepção de imaginário social do Charles Taylor, que escreveu a sua obra Uma Era Secular. O modo com que imaginamos coletivamente a vida e as ordens sociais, mesmo que de maneira pré-teórica. Nesse caso, a mente carismática refere-se primeiramente à forma pela qual os cristãos pentecostais, e os cristãos em geral, porque eu entendo que pentecostalismo não é uma denominação, mas é uma característica da igreja, os cristãos compartilham a sua existência social e se combinam com outros. Em outras palavras, o que eu quero chamar aqui com mente, principalmente mente carismática, é uma forma de ordenar a vida e orientar a vida em todos os seus aspectos. A expressão que nós mais utilizamos é a expressão cosmovisão pentecostal. Aqui nesta obra, eu não estava tão interessado em discutir as características de uma cosmovisão pentecostal. Eu estava mais interessado em ter um conceito para apontar para uma teologia pública com fundamentos pentecostais. E nós vamos perceber que existe uma diferença entre o conceito de cosmovisão, que é antes uma orientação da vida, uma orientação fundamental do coração, para nós utilizarmos o conceito de James Surrey, e depois nós vamos articular essa cosmovisão, nós vamos estabelecer pressupostos e explicar como isso acontece no nível normativo. Aí sim nós temos uma teologia. Mas, para eu chegar em uma teologia pública, eu preciso discutir o que é uma visão de mundo, o que é uma cosmovisão. Como eu disse, neste livro eu não aprofundo essa temática, embora eu traga um capítulo que trate sobre isso, mas eu aprofundei essa temática em um livro que acabei de publicar, que é o livro Cosmovisão Pentecostal, onde eu aprofundo essa temática. Então, o que seria esta mente? Na verdade, aqui nós temos essa compreensão de um imaginário, ou seja, é um imaginário que incorpora uma noção de expectativas e conhecimento comum que nos capacita e nos conduz às práticas coletivas que compõem a vida social. Isso envolve tanto a noção de como as coisas geralmente funcionam, ou seja, eu tenho um aspecto factual, quanto a ideia de como elas devem funcionar, que é um aspecto normativo. Então, essa ideia de mente é uma ideia que é, sobretudo, uma ideia coletiva, ou seja, um ambiente social que eu participo, de algum modo, vai me influenciar. E isso acaba estabelecendo alguns princípios para a vida, que são princípios intersubjetivos, não são tão somente princípios subjetivos que eu acabo desenvolvendo ao longo da vida, não. Eu tenho uma forma de ver a vida que outras pessoas também compartilham comigo, que fazem parte dessa visão de mundo ou que têm a mesma mentalidade. Pois bem, então, como que eu vou estabelecer as bases desta mente carismática? Bom, seguindo um autor chamado Stephen Lent, que escreveu um livro sobre espiritualidade pentecostal, eu defendo que a mente cheia do Espírito, e essa expressão, a mente carismática, eu também utilizo outros termos sinônimos, como a mente cheia do Espírito, ou a própria mente de Cristo, utilizando aqui a expressão de Paulo, quando Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, a mente de Cristo é uma forma de viver, de pensar e de agir a partir dos valores que nós extraímos das Sagradas Escrituras, e não somente das Sagradas Escrituras, mas como resultado das minhas experiências espirituais. E eu vou defender que esta forma de compreender a vida, ela integra crenças, afetos e ações. Crenças, afetos e ações. Ou seja, é uma forma de ver o mundo que não é somente baseado nas crenças,
Não é também uma forma de ver o mundo baseado tão somente nos afetos e tão somente nas ações. Ela tem que ser integrada. E para isso, ela vai buscar uma ortodoxia, uma ortopatia, que é o sentimento correto, e ao mesmo tempo uma ortopraxia. Eu digo que tal integração é necessária para que a espiritualidade e a teologia não se fragmentem em intelectualismo ou racionalismo. E uma das críticas que eu faço e procuro aqui apresentar à mente carismática é em relação àquelas visões de mundo que tentavam estabelecer uma fé cristã baseada tão somente em crenças, ou seja, numa racionalidade cartesiana. E nós sabemos que essa concepção é uma concepção que advém do iluminismo. O iluminismo que foi tão nocivo à espiritualidade e ao pensamento cristão. Ou seja, nós não podemos resgatar isso. A racionalidade, ela faz parte da vida humana, nós devemos fugir do fideísmo, mas nós não podemos, ao mesmo tempo, nos valer de um racionalismo frio e que reduz todas as coisas ao ambiente da lógica. Ou seja, ela também não pode se resumir ao sentimentalismo e também não pode cair no ativismo. Então, é um grande desafio. Como, então, eu desenvolvo esta mente carismática? Eu parto de uma abordagem pentecostal carismática, ou seja, eu estou falando de uma perspectiva, de uma teologia que é aberta à atuação do Espírito Santo. Eu sou um pentecostal clássico, ou seja, acredito no batismo no Espírito Santo, mas essa é uma abordagem um pouco mais abrangente, em uma concepção carismática, ou seja, que acredita na atualidade dos dons e tem uma abertura à atuação do Espírito na atualidade. Essa expressão carismática, ela advém do termo grego carismatas, que nada mais é do que uma referência aos dons sobrenaturais que Deus concede aos seus filhos para a realização da sua obra. Então, aqui, essa expressão carismática é uma expressão bem abrangente para indicar a abertura ao sobrenatural, não somente na vida religiosa, dentro da igreja, na minha busca devocional, mas também levar essa espiritualidade para a esfera pública. Bom, para eu fazer isso, eu preciso de pressupostos e de uma metodologia. E é exatamente isso que eu vou adotar aqui para o desenvolvimento desta teologia pública. Primeiro, eu utilizo o pressuposto do caráter narrativo de Atos dos Apóstolos, e eu utilizo aqui o pensamento de Roger Stronstad, teólogo pentecostal, que defendeu com muita maestria o ponto de vista no sentido de que Atos dos Apóstolos não é tão somente uma história, algo que aconteceu. Atos dos Apóstolos contém uma história, mas é uma história que contém também uma teologia, tem um caráter normativo. Isto é, Lucas foi tão teólogo quanto Paulo. Paulo foi teólogo e Lucas também, é claro. Quando eu digo aqui teólogo, no sentido de alguém que entendia a atuação de Deus na sua vida, sendo usado para escrever os escritos sagrados, tanto Lucas, o Evangelho, quanto Atos dos Apóstolos. E quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele faz em uma perspectiva distinta e complementar a Paulo. Então, nós valorizamos Atos dos Apóstolos não somente para entender o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, como devemos viver hoje. E eu cheguei à conclusão que, lendo Atos dos Apóstolos, nós temos pressupostos, nós temos diretrizes muito significativas para a vida em sociedade. Não somente para a busca espiritual, não somente para a pregação, para o cumprimento da missão de pregar o evangelho, mas também para a vida em comunidade, para o relacionamento intercultural, para as questões econômicas e até mesmo para as questões jurídicas, como nós vamos aqui perceber. Então, o primeiro ponto de partida aqui é entender o caráter narrativo de Atos. E um outro pressuposto é adotar aquilo que os pentecostais chamam de evangelho quíntuplo, ou seja, aquelas 5 declarações que permeiam a nossa história. Quais são essas declarações? Quando nós afirmamos Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo,
Jesus santifica, Jesus cura e Jesus é o rei que voltará. Essas 5 declarações fazem parte da narrativa, da história dos pentecostais. E aqui nós extraímos não somente teologia sistemática, mas nós vamos ter aqui algumas aplicações também para a esfera pública. Então, este é o meu ponto de partida. E, ao mesmo tempo, eu utilizo o cenáculo, ou seja, aquele ambiente particular e privado que era utilizado por Jesus e por seus discípulos para as reuniões privadas e também ambiente de ensino, para estabelecer o fundamento dessa espiritualidade pentecostal. Por que isso? Eu utilizo o cenáculo porque o cenáculo, ele capta uma mensagem poderosa por meio de histórias e experiências que os discípulos tiveram com Jesus. O cenáculo, ele é um símbolo significativo porque ele expressa essa espiritualidade, digamos assim, religiosa, devocional, que é um ambiente privado, que nós buscamos intensamente Deus. E olhando para os evangelhos e também Atos dos Apóstolos, eu posso identificar ali alguns episódios. E esses episódios, eles indicam claramente alguns princípios para nós entendermos as características da espiritualidade pentecostal. Por quê? Porque para nós termos uma visão da espiritualidade na esfera pública, para nós termos uma teologia pública, eu preciso estabelecer as bases ou as características dessa espiritualidade, que ela é experimentada, que ela é vivenciada no ambiente privado da fé. E a partir desses episódios, eu estabeleço essas características. Primeiro, eu digo que essa espiritualidade, ela é redimida. Da onde que eu extraio isso? Eu extraio de um episódio que acontece dentro do cenáculo, que é exatamente a ceia do Senhor. Foi dentro do cenáculo que Jesus realizou aquilo que nós chamamos de última ceia. E a última ceia aponta diretamente para a morte sacrificial de Jesus. Ou seja, primeiro elemento da espiritualidade cristã com essa característica pentecostal é a abertura ao entendimento da redenção proporcionada por Jesus. Isso afasta qualquer tipo de espiritualidade que seja uma espiritualidade pós-moderna, que esteja buscando tão somente o desenvolvimento místico da pessoa. Não. A espiritualidade cristã e bíblica é uma espiritualidade redimida, que aponta para a necessidade da salvação e mostra Jesus como sendo o Salvador e o Redentor. E olha como isso é importante. Por que é importante nós olharmos para a espiritualidade e para as bases da teologia dentro do cenáculo? Porque aqui eu extraio um princípio, e não somente um, mas vários princípios, que a partir das experiências, das características que nós buscamos dentro do cenáculo, para depois aplicar fora do cenáculo. E aqui eu extraio já um princípio. Quando eu digo que a espiritualidade ela é redimida, eu estou dizendo, existe um Senhor, existe um Salvador. Quem é esse Salvador? Jesus. Quando eu aplico isso na esfera social e na esfera política, eu vou declarar categoricamente, não existe outro Messias no mundo que não seja Jesus. Ou seja, nós vamos rejeitar qualquer base de salvação, qualquer outra soteriologia que não seja uma soteriologia, uma base da salvação que não seja Cristo Jesus. Isso começa a nos afastar, portanto, de perspectivas de teologia pública que valorizam em demasia a política, entendendo que a política, de algum modo, trará salvação para as pessoas. Essa característica da espiritualidade redimida, tendo Jesus como sendo o Senhor e Salvador da humanidade, já nos afasta dessa concepção. Essa espiritualidade, ela é santificada, e eu vou encontrar uma conexão aqui com aquilo que nós chamamos de cerimônia do lava-pés. Não foi uma cerimônia, mas foi um acontecimento, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Nós temos aqui 2 significados. O primeiro é o significado da purificação, e o segundo é o significado do exemplo da humildade, que eu vou tratar na sequência. Mas nessa perspectiva de limpeza,
isso nos aponta para uma característica da vida cristã como um todo, que é a defesa da necessidade da santificação. A santificação, em termos bíblicos, é seguir a lei de Deus e afastar do mundo, resumindo aqui, basicamente, a nossa compreensão. E eu digo que essa característica, devidamente aplicada na esfera social, nos leva também a desenvolvermos um tipo de ética e um tipo de integridade na esfera pública. É por isso que eu digo que os cristãos, antes de lidarem com as discussões sociais sobre ética, sobre o que fazer, primeiramente precisam passar pela limpeza individual dentro do cenáculo. Porque é essa purificação, essa transformação que advém do encontro com Cristo, que vai nos preparar para enfrentarmos aquilo que acontece na sociedade. Do contrário, se nós nos valermos de uma ética social, que está preocupado tão somente com questões na esfera social, sem tratar da transformação individual, nós podemos cair no erro do legalismo e também da hipocrisia. Em terceiro lugar, essa espiritualidade, eu digo que ela é uma espiritualidade servidora, porque nesse mesmo episódio, nós temos Jesus dando exemplo como o mestre que limpa os pés dos seus discípulos. Nós temos aqui o exemplo que eu chamo de política da bacia, ou seja, Jesus não estava buscando poder, Jesus estava dando um exemplo de humildade. Isso mostra abnegação, serviço e altruísmo, preocupação com o outro. Opa! Isso diz respeito não somente a um relacionamento entre duas pessoas, entre Jesus e os seus discípulos. Se assim nós entendermos como sendo o ponto de partida para a nossa espiritualidade, essa espiritualidade servidora vai nos levar também lá na esfera social a termos também uma visão de mundo, uma cosmovisão que valorize o serviço, a humildade e a preocupação com o outro. Nós não podemos desconsiderar isso. Essa espiritualidade também é uma espiritualidade escatológica. Por quê? Escatológica, e por que eu extraio isso do cenáculo? Porque logo após a ceia, logo após lavar os pés dos discípulos, Jesus começa a falar sobre as últimas coisas. Ele diz que vai, mas enviará outro Consolador. Aqui nós temos uma dimensão que é a dimensão escatológica. Jesus está apontando para aquilo que vai acontecer. Olha como isso é importante na vida cristã. É a dimensão de provisoriedade e de esperança. Ou seja, nós vivemos o já e o ainda não, nessa expectativa. Agora, olha como nós precisamos compreender adequadamente essa espiritualidade escatológica. É uma espiritualidade escatológica que vive em esperança. Ou seja, nós estamos vivendo agora acreditando no retorno de Cristo. Mas não pode ser uma espiritualidade apocalíptica. Ou seja, que nos leva à fuga da realidade. Não, ela não é apocalíptica. Ela tem a sua revelação, mas ela nos leva a viver esta vida agora em esperança, aguardando o retorno de Cristo. E é interessante nós termos essa dimensão, porque aplicada do lado de fora, ela vai também nos afastar de teologias públicas que queiram implantar o paraíso agora. Ou seja, se nós não tivermos uma visão adequada do que é essa espiritualidade escatológica, nós vamos querer estabelecer o ainda não agora, mas isso ainda não aconteceu, porque nós estamos ainda vivendo nessa etapa. E, por fim, nós temos uma espiritualidade que eu chamo de carismática, que é essa característica do revestimento de poder, que é o que acontece em Atos no capítulo 2. Ali, a literatura pentecostal vai defender que o episódio acontece também dentro do cenáculo, embora haja um contínuo acerca da pregação de Pedro, que possivelmente aconteceu no átrio. Ali nós temos o quê? A experiência, ou seja, o recebimento do batismo, é um enchimento de poder para o quê? Para a missão. Ali nós sabemos, né, para que eles fossem cheios do Espírito para testemunharem
de Jesus. E isso vai abrir espaço depois para o quê? Para o poder, nessa dimensão de virtude, para uma finalidade de pregação do evangelho e, sobretudo, dos dons espirituais. Então, aqui, de maneira bem panorâmica, são as características dessa espiritualidade que se forma dentro do cenáculo. Uma vez que o testemunho requer alteridade mediante a assistência do outro, a espiritualidade pentecostal manifesta-se pela presença fiel e carismática no mundo, visto que o poder recebido mediante o batismo é poder para alguma coisa, finalidade. E aqui eu irei defender que o batismo no Espírito Santo não é um batismo para um poder para a pessoa, é para alguma coisa, é para o testemunho. A palavra mais importante em termos de missão da igreja ali em Atos dos Apóstolos, é o testemunho. Ou seja, ser visto, apontar para aquilo que aconteceu. A partir dessa experiência, ou como fruto dessa experiência com o Espírito, essa espiritualidade ela se mostrará com ousadia e destemor nos entornos da cidade dos homens, como verdadeiros profetas de Deus. E aqui eu explico no livro que essa ideia de profecia ou de profetas, nós sabemos que é comunicar uma mensagem de Deus. Mas existe uma característica dentro da teologia pentecostal que é o ofício profético de todos os crentes. Entendendo que a atuação profética não significa tão somente transmitir uma mensagem revelada de Deus, mas é também aplicar a mensagem de Deus na sociedade. Foi isso que muitos dos profetas do Antigo Testamento fizeram, no sentido de combater a corrupção, as injustiças e as desigualdades. Ou seja, o profeta, ele tem também uma função social. E a partir daí, eu vou extrair dos dons espirituais algumas características como gratuidade, utilidade para o bem comum, unidade e diversidade, que não vou aprofundar aqui, mas só deixar o insight destacando que a própria compreensão desses carismatas, desses dons espirituais, eles também nos induzem ou deveriam treinar os nossos corações para a vida em sociedade. Em que sentido? Tendo essa característica de gratuidade, tendo uma vida em que eu atuo na sociedade de utilidade para o bem comum, porque os dons espirituais eles têm uma finalidade de serem úteis para a igreja, aquilo que Paulo diz, naquilo que for útil, úteis para a igreja, para o corpo de Cristo. E, por fim, unidade e diversidade. Olha, aqui nós começamos a perceber, então, é que as características dos dons espirituais, eles têm características que nos levam também a ter uma vida social adequada, prudente, inteligente, que busca o florescimento e busca também o bem comum. Bom, se estas são as características da espiritualidade, e essa espiritualidade é formada dentro do cenáculo, nós vamos perceber também que os discípulos, eles não ficaram restritos ao cenáculo. E aqui está um ponto importantíssimo da mente carismática. A mente carismática, para ela ter essa densidade, ela envolve um duplo movimento. É o movimento de entrar no cenáculo e sair do cenáculo. Esse movimento, ele guarda pertinência com aquilo que o Miroslav Volf chamou de ascensão e retorno, em relação àquilo que aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés subia no monte para receber a revelação, mas ele descia do monte para se comunicar com a sociedade. A mesma coisa deve acontecer com o povo cristão, a partir dessa mente carismática, para não ficar somente no cenáculo, porque uma vida dentro do cenáculo acaba gerando uma espiritualidade enclausurada, fechada, mística, mas, ao mesmo tempo, uma espiritualidade que se preocupa tão somente com aquilo que está na rua, na política e no palácio, ela acaba sendo uma religião social. Eu entendo que uma mentalidade carismática, ela busca esse equilíbrio, devoção e vida social.
espiritualidade pujante com um testemunho público condizente. E como acontece esse testemunho a partir de Atos dos Apóstolos? Aqui está o X da questão. Nós vamos perceber, lendo a narrativa de Atos, que existe um itinerário que os cristãos, eles percorrem para chegar lá no capítulo final de Atos dos Apóstolos. E esta forma como eles conduzem esse desenvolvimento, esta via na sociedade, saindo do cenáculo para chegar lá na praça pública, é significativo. Se como nós defendemos, Atos dos Apóstolos contém aspectos normativos de uma boa teologia, não somente para a pneumatologia, não somente para a pregação do evangelho, deve também nos oferecer princípios para uma boa teologia pública. E eu extraio daí. Primeiro, os discípulos começam a testemunhar onde? Primeiro, nas casas e nas comunidades, ou na comunidade. Eles começam a se preocupar com os domésticos na fé e depois com os bairros. Olha só que coisa interessante. Uma boa teologia pública, uma visão de mundo abrangente, ela não vai diretamente na política. Ela começa a se preocupar com as casas, com as famílias, com as comunidades. É isso que as igrejas pentecostais e as igrejas que têm essa tradição valorizam. É por isso que são chamadas de famílias estendidas. E aqui está um ponto que eu defendo. Teologia pública começa na casa, começa na comunidade. Teologia pública que começa discutindo sobre política está fadada ao fracasso, porque está buscando posição social, está buscando poder. Não. A política é importante, mas é somente a última ratio, ou seja, a última razão da nossa atuação. Depois nós temos um testemunho nas ruas e nas cidades, daqui fala de cultura, isso fala de cidades, de pessoas agrupadas, e por fim, nós vamos ver o testemunho nas praças, capítulo 17 de Atos, quando Paulo chega ali no Areópago, aí o nível é diferente. Nós saímos de um testemunho localizado, na comunidade, nas ruas, depois nós temos um ambiente da praça pública. Olha só, aí eu tenho um nível mais elevado dessa discussão. Eu preciso ter um linguajar, eu preciso ter uma comunicação diferente. E Paulo soube fazer isso, ao dialogar ali com os gregos em Atenas, fazendo referência ao Deus desconhecido. Ou seja, ele utilizava pontos de contato. Veja, portanto, como isso é importante, e eu digo o seguinte, eu digo, então, que a presença pública, olhando essa narrativa de Atos, ela é centrífuga, ou seja, ela sai do centro e vai irradiando. Ela irradia do seu centro de experiência e expandindo cada vez mais. O testemunho fora do cenáculo começa pela preocupação com as famílias, com os bairros e as comunidades menores, refletindo sobre suas necessidades espirituais, físicas e materiais. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Mas quem tinha tudo em comum? Essas comunidades menores. Porque era impossível você tratar, por exemplo, ali, toda Jerusalém, todas aquelas cidades. Não é mesmo? Refletindo sobre suas necessidades espirituais, físicas e materiais. Antes de lidar com a cultura mais abrangente, eles não estavam preocupados em transformar a cultura, discutir sobre política, até porque eles são minoria, estão na marginalidade, tem uma questão de condicionamento social e de necessidade. Não tinha como fazer isso. Mas mesmo pelo fato deles não terem como condições de fazer isso, nós temos aqui diretrizes valiosas para essa reflexão. E com as questões políticas e globais, a espiritualidade carismática começa seu caminhar público pelos domésticos na fé, seus familiares e vizinhos. A partir daí eu começo a aplicar algumas reflexões sobre isso. Primeiro, a mente carismática irá expressar o seu distintivo comunitário a partir das camadas mais pobres e marginalizadas da sociedade por meio da diaconia e do cuidado social. Isto é, uma mente carismática, ela está preocupada com a diaconia, ela está preocupada, primeiramente, com as pessoas que estão no seu entorno. As igrejas pentecostais funcionam como famílias estendidas, com grupos e células, onde os membros são cercados por pessoas que zelam por elas e por suas famílias. Nós temos os mutirões, nós temos as ajudas, nós temos aí as casas de apoio, de amparo, para os drogados, enfim, são ações que expressam a preocupação social. Aí vem a questão.
Essa preocupação, ela não é movida por um interesse social de transformação social. É um desejo, é uma preocupação que nasce do ímpeto do espírito de ser testemunha e pregar o evangelho. Ou seja, por que que nós abrimos casas para ajudar os drogados, para dar esse exemplo aqui? Porque está preocupado com a vida espiritual, com a alma daquela pessoa. Então, aqui nós temos uma ordem, nós temos uma preocupação que vai estabelecer as bases dessa mente carismática. Há uma preocupação com os órfãos, com as viúvas. E eu digo que no imaginário carismático, ou seja, essa visão de mundo, não existe uma ideia de transformação cultural como projeto teológico. Não existe uma ideia, vamos transformar o mundo. Bom, nas minhas leituras eu entendo que isso está distanciado da leitura que nós fazemos ali de Atos dos Apóstolos, porque perceba, a construção dessa teologia pública, da mente carismática, ela primeiro se baseia em uma leitura das Sagradas Escrituras. Eu digo que os impactos sociais, culturais e políticos são reflexos inescapáveis, ou seja, consequências naturais do compromisso pentecostal com a ordem testemunhal de Cristo aos seus discípulos, ou seja, serão minhas testemunhas. É isso que move o coração da comunidade pentecostal. A essência de uma cosmovisão, aí eu entro para fazer uma conexão com a cosmovisão. Se a partir disso eu faço uma leitura, vamos lá, eu fiz uma leitura do que aconteceu ali no cenáculo, eu fiz uma leitura do que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que é do centro para fora, de baixo para cima e de dentro para fora, eu preciso então entender como os pentecostais pensam, como eles agem, o que forma a base dessa visão de mundo dos pentecostais. Aí eu entro no conceito de cosmovisão, para dizer, e não vou aqui aprofundar, para dizer que o propósito de uma cosmovisão é dar sentido às coisas, ou seja, nós organizamos, nós temos anseios, e a cosmovisão é uma forma como eu enxergo o mundo, como eu percebo as coisas, a partir de vários elementos, eu preciso dar organicidade a isso. E eu vou dizer que a fé pentecostal oferece isso também. Eu digo que a essência de uma cosmovisão é atender ao anseio humano pelo sentido e significado da vida. Se a vida tem sentido e propósito, é preciso uma perspectiva abrangente, formatada de diversas experiências, capaz de responder aos anseios humanos e à sua angústia existencial. Por que eu existo? Por que eu vivo? E que vem depois? A cosmovisão vai responder essas questões principais. E nesse ponto, o pentecostalismo é marcado também por um conjunto de experiências religiosas que incluem crenças, afetos e práticas, como eu já disse, que se conectam e se retroalimentam, formando uma maneira abrangente de viver a fé e ver o mundo. Ou seja, a fé pentecostal, o pentecostalismo, não é somente uma experiência, não é somente uma teologia. Existem ímpetos, existem pressupostos que eu não consigo explicar, mas eu sou movido por esses pressupostos, porque eu faço parte de uma comunidade, eu tenho experiências que moldam a minha maneira de ver. E uma experiência significativa é a experiência sobrenatural. A participação no sobrenatural, por meio dos dons do Espírito, dão sentido ao existir pentecostal. Embora as experiências individuais tenham o seu lugar e importância dentro da espiritualidade carismática, as experiências formativas de uma cosmovisão pentecostal são aquelas que se expressam dentro de um contexto de comunidade, com base nos afetos e objetivos comuns. E daí, eu vou utilizar essa compreensão de cosmovisão mais alinhado àquilo que nós chamamos de imaginário pentecostal, que é o termo que o James Smith vai utilizar, que ele vai pegar lá do Charles Taylor. Qual que é a diferença? A diferença é que, geralmente, a cosmovisão, como nós a compreendemos na maior parte da literatura, é um conjunto de crenças que nós formamos. Só que, quando eu falo de conjunto de crenças, eu estou falando de algo que foi refletido, algo que foi pensado. Ou seja, algo que passou pela minha razão. Ocorre que, muitas vezes, nós temos princípios na vida, nós temos alguns valores, nós temos algumas orientações que nós não pensamos.
Ou seja, nós fazemos sem necessariamente termos refletido sobre isso. É por isso que o James Sire vai dizer que a cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. É por isso que o Charles Taylor e o James Smith vão utilizar esse conceito de imaginário, ou seja, a forma como nós imaginamos a vida, principalmente a partir dessa revelação das minhas experiências. As experiências e afetos desenvolvidos no interior do cenáculo, assim como as práticas e os pressupostos básicos que orientavam os cristãos primitivos, fornecem uma abrangente visão de mundo, capaz de refletir e até mesmo propor ações para a vida em geral, inclusive fora do cenáculo. Como eu disse, nesse livro eu não trato das características da espiritualidade, ou melhor, as características da cosmovisão pentecostal. Eu vou fazer aqui no novo livro. Aqui eu queria tão somente um conceito para apontar para o quê? Para uma teologia pública. Uma teologia pública. Uma teologia pública é quando eu já refleti sobre algumas questões, quando eu já tenho alguns princípios formatados, quando eu investigo a partir de uma hermenêutica, estabeleço a melhor forma de compreender alguma coisa. Nesse caso, a participação pública. Que é, então, a teologia pública? É a forma como, ou a forma como a concebo. Para mim, a teologia pública envolve a reflexão sobre o relacionamento da fé com a cultura mais ampla, englobando economia, direito, Estado, política e a sociedade civil. Ou seja, é uma visão mais abrangente. Existem conceitos mais restritos, mas eu prefiro utilizar essa visão mais abrangente. A teologia pública vai além da cosmovisão, e aqui está um ponto interessante. Teologia pública não é a mesma coisa que cosmovisão. Cosmovisão é uma orientação fundamental, eu tenho pressupostos. A teologia pública eu já tenho um modelo já refletido, articulado, bem elaborado. Enquanto a cosmovisão se refere a uma orientação fundamental sobre a vida, como um todo, a teologia pública fornece algum tipo de esquema conceitual e principiológico para a conduta pública. Os modelos de teologia pública podem ser mais ou menos abrangentes de acordo com o seu nível de complexidade e escopo, envolvendo um ou mais elementos da esfera pública. E caminho agora para encerrar, para fazer algumas aplicações acerca daquilo que eu entendo como sendo a mente carismática, que nada mais é do que essa teologia pública de matriz pentecostal, ou pelo menos com algumas diretrizes. Para fazer isso, eu digo que para construirmos ou desenvolvermos uma teologia pública, nós temos alguns desafios. Primeiro, o desafio de construir uma teologia pública que vá além do discurso, ou seja, que seja prático também. O desafio de ser fiel aos seus pressupostos espirituais, para não cair tão somente em uma teoria social, caindo num liberalismo, uma visão social e política. E, por fim, o desafio de rejeitar o desejo de dominação política para entender que, quando se fala de participação cristã, está falando de ocupação de espaços. Isso é aquilo que Agostinho chamava de libido dominante, desejo de dominação, fazendo um rastreio bíblico da forma como se desenvolve a atuação pública dos cristãos primitivos e que fundamenta a nossa atuação, não é a nossa melhor maneira. Para fazer essa análise, eu utilizo um esquema visual adotado pelo Tim Keller, ou Timothy Keller, no livro Igreja Centrada, quando ele vai apresentar alguns modelos, e cada um na sua abordagem. Por exemplo, nós temos modelo dos dois reinos, modelo da relevância, modelo transformacionista, modelo contracultural, ou seja, são modelos que partem de uma cosmovisão e oferecem uma forma de teologia pública. O que eu vou fazer? Eu vou dialogar, eu vou discutir com essas propostas, para avaliar em que medida a teologia pública de matriz pentecostal, aberta à atuação do Espírito, comunga desses pontos, se aproxima ou se afasta. Eu acho que esse exercício é importante até para trazer os distintivos da fé pentecostal. E eu vou fazer isso discutindo com as seguintes tradições. Eu vou falar sobre as aproximações de distanciamentos com a teologia dos dois reinos, uma teologia luterana. Vou falar sobre a teologia da libertação,
a teologia da missão integral, mais especialmente eu vou falar sobre o neocalvinismo, ou o movimento da cosmovisão, e aqui cabe um ponto. Nós valorizamos e eu valorizo o movimento da cosmovisão, o neocalvinismo, que vem ali de Abraham Kuyper e de todos esses pensadores que trouxeram essa reflexão para a igreja evangélica. É aquilo que alguns autores vão chamar do batismo evangélico da cosmovisão, porque o conceito de cosmovisão nasce na filosofia e depois vem para a teologia. E o neocalvinismo teve esse papel muito importante, mas eu vou aqui apresentar aquilo que nos distingue desse movimento ou dessa teologia pública. E vou também fazer aqui a distinção da teonomia e da teologia do domínio. Em poucas palavras, eu posso dizer que a mente carismática, ela tem algumas conexões com essas tradições, mas ela tem os seus fatores distintivos. Não tenho como aprofundar aqui. E vou finalizar a minha proposta a partir dessa reflexão panorâmica e dialógica com essas outras tradições, apresentando 3 características da mente carismática. Primeiro princípio do testemunho pleno, isto é, a missão que a igreja recebeu do Senhor Jesus é uma missão de um testemunho, de pregar o evangelho, mas é um testemunho pleno. É um testemunho pleno no sentido espiritual, mas é um sentido também de engajamento cultural, participando dessas esferas da sociedade. Essa expressão testemunho pleno também se conecta com as características do pentecostalismo, porque o pentecostalismo também é chamado de evangelho pleno, ou seja, a ideia de plenitude. Segunda característica, ou segundo princípio da mente carismática, é a presença fiel. Essa presença fiel é uma característica importante. O que é presença fiel? A mente carismática, os cristãos não estão preocupados, a partir da leitura de Atos dos Apóstolos, em mudar a cultura por mudar a cultura. Eles mudavam a cultura pela presença que eles tinham na sociedade, sendo fiéis ao Senhor. Ou seja, o fato deles serem fiéis já os levava a dar um bom testemunho em sociedade. Esse horizonte da intenção, ele é até mesmo perigoso. Todas as vezes que nós pensamos em transformação da sociedade, isso muda o método de nós construirmos uma teologia pública. E aqui está um ponto, inclusive, que eu digo que há um distanciamento da mente carismática de uma teologia pública com essas bases que eu tenho defendido para a missão integral. E principalmente nessa versão social da teologia da missão integral. A missão integral, ela tem um horizonte social de intenção de transformação. A mim me parece, a partir dessas leituras, que essa intencionalidade não está tão presente no relato dos cristãos primitivos. E finalizo dizendo um terceiro princípio, que é o princípio das virtudes públicas, ou seja, nós temos uma busca de virtude, que é virtude de forma de poder, e recebereis a virtude do alto. Só que eu digo também que a nossa participação para um bom testemunho em sociedade nos leva a termos virtudes públicas, ou seja, condutas dignas na sociedade, de ajuda ao outro, nos preocupando e lutando contra os abusos, a violência, o desrespeito, as injustiças, pensando em questões de igualdade e liberdade. Uma teologia pública que despreza esses elementos não condiz com seus pressupostos. Então, eu finalizo fazendo esse quadro aqui dizendo o seguinte: a partir da análise das experiências do cenáculo, partindo para o testemunho público na sociedade, nas várias esferas, nós podemos articular diversos aspectos da teologia para além da vida particular. Primeiro, nós começamos articulando uma teologia da família, que se preocupa com o lar. Em segundo lugar, nós podemos articular uma teologia social da comunidade, que se preocupa com a comunidade. Nós podemos formular uma teologia da cultura, que trabalha questões culturais, etnográficas, contra a discriminação, contra o preconceito, que é exatamente isso que acontece, por exemplo, quando os discípulos vão pregar o evangelho em Samaria. Olha a ruptura contra o preconceito daquela época. Nós avançamos para as praças e podemos pensar numa teologia pública propriamente dita, que é quando Paulo utiliza
pontos de contato. Como eu me comunico, por exemplo, com alguém que é ateu? Como que eu me comunico com um secularista? Uma boa teologia pública é uma forma de nós nos fazermos entender na esfera pública. John Rawls vai utilizar a expressão razões públicas, né, ou razão pública, que eu não concordo bastante com isso, mas tem uma razão de ser no sentido de que, quando eu vou para a esfera social, vou tratar de questões como, por exemplo, direito, eu preciso defender os meus valores e o meu ponto de vista a partir de uma linguagem que seja compreensível, que seja inteligível. E, por fim, a partir dessas características, eu digo que nós podemos também construir uma teologia parapolítica. Eu não utilizo a expressão teologia política, porque a teologia política ela trata da natureza do próprio Estado. Gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, para que tivesse uma visão panorâmica acerca da mente carismática. Eu sei que é bastante coisa, mas estava aqui no meu coração e não poderia deixar de apresentar, Lincoln. Obrigado e fico aberto. Valmir, em primeiro lugar, parabéns pela obra e pela exposição. Conteúdo incrível, muitas reflexões, muita coisa para a gente pensar sobre. E, gente, que obra maravilhosa, meu Deus, incrível, incrível mesmo. Nossa, gostei demais. Nossa, parabéns mesmo, Valmir. Obrigado. Gente, se você quiser fazer a sua pergunta, pode levantar a mão e na ordem que for chegar as solicitações aqui, então você pode levantar a mão e logo em seguida abrir sua câmera, seu microfone, ou então colocar sua pergunta aqui no chat, tá bom? Então, se você quiser fazer perguntas, essa é a hora, tá bom, pessoal? Enquanto vocês vão formulando suas perguntas aí, eu queria perguntar para o Valmir o seguinte, na verdade, é mais uma é mais uma opinião mesmo, porque dos vários desafios que você elencou, principalmente na parte final, a questão da ausência de prática, ou a questão de uma ênfase estritamente social, a questão do distanciamento da sociedade, a questão da teologia do domínio, né? Enfim, esses vários desafios que você elencou, qual deles você entende ser o maior desafio a ser superado quando se trata do exercício da espiritualidade pentecostal na praça, o testemunho da espiritualidade pentecostal na praça pública aqui no Brasil? Uhum. Boa, pergunta muito boa. É difícil eleger, de fato, um dos desafios, porque nós temos esses riscos, e na medida que nós sucumbirmos a esses riscos, eles acabam descaracterizando a espiritualidade, não somente dizendo assim em termos de espiritualidade pentecostal, mas espiritualidade cristã. Ou seja, nós vamos para a esfera pública, nós vamos falar, por exemplo, sobre questão política. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos transformar a discussão tão somente em uma discussão política, por espaço de poder. Eu vou dizer que existem vários desafios, mas considerando, Lincoln, o crescimento das igrejas evangélicas nos últimos anos no Brasil, eu diria que esse é o maior desafio. Ou seja, nós saímos daquela fase em que as igrejas pentecostais eram minoria em termos de influência social, e principalmente influência política. É claro que isso não reverte tanto em resultado nas urnas. Esse é um tema que eu trato bastante, tenho trabalhado no meu doutorado. Então, de fato, nós defendemos, e eu defendo, a legitimidade da participação da religião na esfera social e na esfera política. De fato, eu defendo. É por isso que eu questiono, por exemplo, o liberalismo, quando ele tenta colocar a religião tão somente na esfera privada. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido para a história, isso não faz sentido para a cultura, isso não faz sentido para a democracia. Então, eu vou defender sempre essa legitimidade, a possibilidade dos diversos atores sociais participarem e influenciarem, seja através de princípios ou através de representantes. Ponto.
É por isso que eu vou questionar, por exemplo, o John Rawls e todos os liberais aí que falam que nós não podemos utilizar as chamadas doutrinas abrangentes, religiões, para entrar na esfera social, na esfera política. Para mim, esse é um assunto ultrapassado. O próprio Habermas mudou o seu pensamento quando ele disse que nós estamos vivendo uma sociedade pós-secular. Ele diz, olha, a religião está aí, não tem como acabar com ela, então, ela faz parte da história, então nós precisamos, de algum modo, saber lidar com ela. É por isso que ele fala de sociedade pós-secular. Ponto. Legitimidade, possibilidade e necessidade eu defendo. Agora, para nós termos essa participação, nós precisamos ter maturidade para fazer isso. Porque se nós formos para a política sem maturidade, sem princípios, nós vamos trazer escândalos para o evangelho e vamos trazer prejuízo também para a sociedade. Ou seja, então eu diria que esse é o maior risco. Na fase que nós estamos de um crescimento das igrejas evangélicas, e principalmente pentecostais, é nos apropriarmos da discussão política, ou seja, vamos participar, mas com coerência, com sabedoria, com princípios, com uma teologia muito bem embasada, porque senão nós vamos correr o risco de trazer escândalo para o evangelho. Eu diria isso. É claro, existem muitos outros, mas você me colocou aqui esse desafio de escolher um. Excelente, Valmir. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Birajara, um comentário, uma pergunta que é o seguinte: Pastor Valmir, no movimento centrípeto do cenáculo para esferas cada vez mais amplas, deparamos-nos com questões cada vez mais complexas. O irmão entende que o testemunho em determinadas esferas, em determinados contextos, exige uma preparação específica? Perfeito, pergunta muito perfeita, muito adequada do Birajara, acredito sim. Cada esfera vai exigir da pessoa que ali está uma preparação específica. E eu acredito que Atos dos Apóstolos nos mostra isso. Vamos ver o caso de Pedro e Paulo. Pedro foi até a esfera que ele tinha condições e preparo para ir. Ele vai até onde? Ele vai até as cidades, vai nas comunidades. Agora, quem chega, por exemplo, nas praças públicas ali daquela época? Paulo, que sabia e que articulava bem a filosofia da época, que entendia bem a cultura do seu tempo. Então, de fato, o Birajara, eu entendo que cada âmbito, cada esfera da sociedade, principalmente na esfera pública, vai exigir de nós um preparo específico. Ponto. Agora, os cristãos, em geral, precisam ter uma noção adequada dessa participação pública. Ou seja, um cristão simples, ele não vai ter uma capacidade para interagir, por exemplo, na universidade. Inclusive, no meu livro, eu vou dizer, Lincoln e o Birajara, que nós temos um episódio que Paulo chega lá na escola de Tirano. Eu digo que é o exemplo de Paulo na esfera acadêmica da sua época. Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele tem uma discussão econômica ali, naquele contexto. Ou seja, eu tenho educação, eu tenho economia, eu tenho economia. Eu tenho economia, eu tenho cultura, eu tenho uma discussão mais abrangente, eu tenho uma discussão filosófica. Então, de fato, cada pessoa está preparada para o seu ambiente, mas os cristãos, em geral, precisam ter noções acerca dessa participação pública. E cabe, portanto, a nós, como pensadores, né, formadores de opinião, teólogos, escritores, trazermos esses princípios para que a igreja entenda esses aspectos para que possa caminhar adequadamente, né, na sociedade, principalmente na sociedade contemporânea. Mas uma pergunta bem inteligente do Birajara. Até porque nós não podemos, Birajara, exigir de fato, por exemplo, um cristão, um irmão simples. O irmão simples vai lá no Areópago? Não vai no Areópago. Pode ir para dar um testemunho, o testemunho dele espiritual, e nós sabemos que isso acontece, né? Às vezes para pregar o evangelho. Agora, existem pessoas da capacidade de Paulo que vão articular bem as palavras, os fundamentos, discutir a cultura contemporânea para defender o seu ponto de vista. Então, cada um tem o seu chamado e se prepara para essa atividade social. Muito bom. Jared,
Pode perguntar, meu irmão. Oi, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo aí. Queria agradecer, né, pela proposta da atividade. Eu gostei bastante de ouvir o pastor Valmir. Eu achei muito interessante a proposta do livro quando eu fiquei sabendo que ele seria lançado. Já tem alguns dias que eu descobri o lançamento, achei ele bem interessante. Eu sou presbiteriano, então eu acompanho há algum tempo as discussões sobre cosmovisão, teologia pública dentro do arraial mais reformado, que é de onde, enfim, muitos desses termos acabam se originando. Apesar de que eu tenho algumas ressalvas com o conceito de cosmovisão, porque ele acaba sendo um conceito muito ligado a algumas alas de apologética pressuposicionalista, que eu tenho uma certa reserva, porque, enfim, acaba criando uma postura um pouco mais beligerante em relação a o conhecimento mais amplo. Mas mesmo assim, eu acho um conceito interessante e útil, e achei muito interessante o fato de cada vez mais haverem pentecostais se apropriando dessas categorias, justamente porque, sendo presbiteriano, eu percebo que nós, reformados, a gente, enfim, tem um repertório teológico muito bom, mas nós somos uma tradição de nicho, nós somos elitistas, ensimesmados, falamos muito bem, mas nós somos poucos. E os pentecostais têm uma expressão significativa, têm uma presença política, cultural, social muito grande, e, infelizmente, nem sempre eles conseguem articular a pública, mesmo tendo esse potencial imenso. Então, eu acho muito interessante ver pentecostais tentando articular uma teologia pública. E aí, a minha pergunta vai no sentido, a uma crítica que eu faço aos teólogos públicos reformados brasileiros, que eu acompanho um pouco mais. Eu tenho a impressão de que, às vezes, eles acabam sendo um pouco mais cambistas teológicos, no sentido de eles pegam a teologia que está sendo feita lá fora, e eles trazem para cá, eles tentam aplicar para cá sem uma adequação contextual, cultural e social, né? Eles veem o Kuyper e os autores calvinistas falando sobre cosmovisão, e eles aplicam diretamente para o contexto brasileiro sem se lembrar do fato de que, bom, somos evangélicos no Brasil, somos latino-americanos, não somos anglo-saxões. Existem particularidades no nosso contexto brasileiro. E eu queria saber se o pastor tem refletido com essa sensibilidade de pensar uma teologia pública pentecostal brasileira, né? Lembrando do fato de que, bom, estamos no Brasil, temos as nossas particularidades, temos um caldo cultural muito interessante. O pastor ia falando sobre como essa teologia pública ela é muito comunitária, e eu estava lembrando de que, de fato, muitos elementos dessa teologia pública já estão disponíveis aí, né? Não é uma coisa que se precise criar. Pelo contrário, já está disponível e já é uma coisa que está aí, basta que se avance um pouco mais. Então, eu queria saber se o pastor tem refletido um pouco mais sobre essa necessidade de uma teologia pública contextual brasileira que reivindica o fato de que, bom, estamos no Brasil, estamos nesse contexto, temos esses desafios, essas características, como o pastor tem visualizado essa realidade mais contextual brasileira para uma teologia pública. Seria isso. Muito obrigado. Ô, Jardim, obrigado pelas suas palavras, um resumo bem pertinente daquilo que nós percebemos de fato no Brasil, e eu devo muito, de fato, aos autores, aos teólogos reformados, não tem como abandonar isso, né? Começo ali, por exemplo, com o livro que mais me influenciou, por exemplo, foi o livro do Charles Colson e da Nancy Pearcey, e agora, como veremos, que depois leva ali para outros autores e por aí vai, né? Enfim, então não há como desprezar esse elemento. E é por isso que o meu livro, eu escrevi o livro exatamente a partir dessa experiência, mas percebendo que, muitas vezes, os teólogos reformados, eles pesavam a mão, principalmente nesse aspecto da racionalidade, do racionalismo. Algo, inclusive, é interessante dizer que essa é uma crítica que até reformados fazem. Quando você pega, por exemplo, o David Nagel, Cosmovisão, a História de um Conceito, a história do conceito. Quando você pega aquele livro, ele deixa claramente, nítido ali que a cosmovisão que ele apresenta, ela não é
é racionalista, ela parte de uma orientação fundamental do coração, que inclusive depois o James Sire, a partir da crítica do David Nagel, ele vai escrever o seu livro Universo ao Lado, vai reformular o conceito, dando nome ao elefante. Então, essa reflexão já está dentro do movimento, né? E você tocou num ponto interessante na necessidade de fazer essa distinção, a distinção que, inclusive, eu faço neste livro, A Mente Carismática, e faço também na Cosmovisão Pentecostal. Nós precisamos diferenciar entre cosmovisão como conceito filosófico e teológico, de cosmovisão do movimento cosmovisão. O movimento de cosmovisão nada mais é do que o neocalvinismo, é o movimento de cosmovisão. Salvo engano, quem utiliza essa expressão é o Tim Keller. Então, fazendo essa separação, aí eu entro nessa reflexão também, a partir da minha experiência, propondo um conceito novo de cosmovisão, eu acredito que não. Né? Eu só estou trazendo aqui os princípios daquilo que eu entendo biblicamente que formam a espiritualidade pentecostal. E, ao mesmo tempo, não querendo ser sectarista, mas dialógico, porque, para mim, uma cosmovisão, ela tem que ser uma cosmovisão cristã, antes de tudo. Né? Uma cosmovisão cristã, porque se eu começar a discutir, por exemplo, a cosmovisão que é a cosmovisão reformada, a cosmovisão pentecostal, a cosmovisão do outro, nós utilizamos esses termos para dizer aquilo que nos caracteriza, tá certo? Mas, no fim, eu estou querendo dizer o seguinte, essa é a característica do entendimento que eu tenho das Sagradas Escrituras. Bom, e a partir da sua reflexão, da sua leitura, eu também penso assim, né? Eu também vejo que há esse perigo de você fazer uma importação dos conceitos de teologia pública, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, querendo aplicar aqui no Brasil em um nível educacional, muitas vezes, um nível cultural que não se aplica, né? Claro, nós não vamos fazer uma teologia localizada, né? Porque nós vamos segregar a teologia, mas nós precisamos ser sensíveis à realidade em que nós estamos inseridos, de tal forma que a nossa comunicação do evangelho e a forma como nós vamos experienciar o evangelho na cultura seja algo significativo. Da mesma forma, da mesma maneira como os cristãos lá na África, os cristãos no Japão. Se eu estabelecer um padrão elitista de uma teologia que eu não dialogue com aquela cultura que ali está estabelecida, eu vou ter uma grande dificuldade, ou seja, eu vou ficar na racionalidade, ou melhor, no racionalismo, e não vou conseguir colocar em prática. Então, pegando a sua análise crítica, eu também aceito ela, no sentido, e concordo com ela, e eu tenho refletido a partir exatamente dessa realidade, ou seja, o meu livro, ele procura entender a forma como nós vivenciamos nas culturas locais. É claro, não fiz uma análise antropológica e cultural da nossa realidade, mas levando em consideração as características dessa espiritualidade, dessa forma de viver, dessa forma de entender o culto, a partir da minha experiência, ou seja, da experiência que eu estou aqui. Eu até acredito que agora o próximo desafio seja exatamente nós tratarmos dessa aplicação da cosmovisão nesses níveis mais localizados. Eu acho que talvez seja um dos nossos desafios, ou seja, realmente sairmos da esfera um tanto quanto teórica, que nós não temos como, assim, abdicar completamente, mas irmos para o nível prático. Mas eu quero te agradecer pelos seus insights, pela pergunta muito inteligente e pelo diálogo, tá? A Mente Carismática, a formação da espiritualidade pentecostal e o seu testemunho na praça pública. Adquira já a obra do pastor Valmir, já está disponível na Amazon, em outras livrarias, Plenitude, enfim, galera, adquiram já a obra do pastor Valmir. Inclusive, nós vamos deixar o link da Amazon na descrição aqui do vídeo no YouTube, tá bom? Então, adquira a obra do pastor Valmir e, mais uma vez, agradecer ao pastor Valmir por ter estado conosco, por compartilhar seu tempo conosco e por aprendermos tanto nessa noite. Então, muitíssimo obrigado. E já fica aqui o convite para retornar ao Nefi para falar sobre
a sua obra recém-lançada, Cosmovisão Pentecostal. Faço questão, pastor, muito obrigado, viu? Ô, Lincoln, eu quero agradecer o convite, é sempre uma alegria poder atender os convites, refletir, discutir, ouvir também as interações que surgem nesses espaços, então, fico muito feliz por ter sido lembrado e dizer realmente que nós estamos à disposição para refletir sobre essa temática, que, como eu disse, eu dou um aprofundamento à discussão sobre o conceito de cosmovisão, tratando tanto da narrativa, ou seja, os elementos que caracterizam a narrativa da teologia cristã, mas eu entro num vespeiro, eu já vou dizer aqui, eu vou discutir sobre a existência de uma racionalidade pentecostal, porque daí é já um outro nível, porque se eu entendo uma forma de compreender as coisas, eu preciso ter uma forma de raciocinar. Existe uma racionalidade pentecostal? E para isso eu vou utilizar pelo menos dois autores. O primeiro, Alasdair MacIntyre, que trata a questão das múltiplas racionalidades, e vou utilizar também até esqueci o nome dele, esqueci o nome do autor, dentre tantos outros, mas enfim, tem aí alguns insights para nós refletirmos. Então, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, os colegas que participaram aqui, eu estou vendo aí pessoas que são queridas, o Leonardo Lourenço, uma pessoa que me acompanha há algum tempo, amigo de longa data, agradecer a você aí também pelo seu tempo. Obrigado, pastor. Nós que agradecemos a você. Quero agradecer a você que está nos assistindo ou ouvindo a gente até aqui. E não se esqueça, pessoal, fiquem ligados no Nefi. Então, segue a gente no Instagram, @Nefi Estudos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E também acompanhe a gente no Spotify, Nefi. Tá bom, pessoal? Fiquem ligadinhos aí. E se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes do Nefi, é só você clicar no link que está na bio do Instagram, tá bom? E o Nefi também tem o clube de leitura. Então, se você quiser fazer parte do clube de leitura do Nefi, é só você também clicar no link da bio que está no Instagram, e lá também tem um link para te direcionar aí para o nosso grupo de WhatsApp específico do clube de leitura, tá bom? Nesse mês de março, nós estamos lendo A Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer, então fique ligado, vai ser muito legal o nosso encontro aí para discutir essa obra. Beleza, pessoal? A todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.